Fala galera, beleza? Lucas da Automecânica, Lucas Motorsport. Hoje a gente tá aqui com o Nissan Versa. Hoje a gente começou meio diferente o trabalho aí, né? Diretamente já vem aqui para o teste de rodagem. Qual é a alegação do cliente? Ele fez toda a suspensão, mas não ficou no, posso lhe explicar, do jeito que ele pegou quando o carro era zero. Fez todo esse amortecedor, beleta, bucha, bandeja, isso e aquilo, e permaneceu não 100%. E agora tá insuportável andar no carro. A gente vai andar no carro agora, não sei se vai dar para conseguir pegar no vídeo, mas vamos lá ver se a gente consegue. Vamos andar bem devagar aqui numa rua tranquila perto da oficina. Não sei se vai dar para pegar. Tô em baixa velocidade, com muita ondulação, e olha só o barulho que o carro tá fazendo. Vou desligar o aqui. Barulho bem nítido, passando uma lombada agora aqui. A sensação é como se tivesse tudo solto embaixo, entendeu? É como se tivesse tudo estourado mesmo. E o cliente chegou com nós, mostrou as notas, realmente que tudo foi trocado. Agora a gente tá fazendo teste de rodagem, nem tá fazendo muito porque a gente já tá ouvindo o barulho, tá bem nítido. E agora a gente vai retornar pra oficina e vamos ver o que aconteceu e partir pra solução. Fala galera, beleza? Vamos lá, agora trouxemos o carro para a oficina, vamos estar levantando aqui nosso elevador. Rapidamente a gente pode perceber que realmente foi substituir todas as peças que denominaram na nota de serviço que trouxeram para nós. Mas o problema está novamente onde substituíram. Vamos aqui, Thiago. A gente vem fazer um teste rápido aqui. Filma aqui, ó, na bioleta aqui, ó. Percebe-se que essa bioleta aqui não é original. Original que eu digo, não é de uma procedência genuína do carro. E com a mão, em tese, essas bioletas elas são realmente flexíveis, então até aqui normal. Só que se não vai dar para perceber no vídeo, mas aqui, ó, existe uma folga muito grande. Tanto, ó, não dá para pegar no vídeo, deixa eu ver se dá para pegar. Uma folga que eu sinto na mão, um toque na mão da bieleta aqui, certo? O que acontece? Porque o barulho é muito alto. Quando o carro está sob pressão, a bieleta não tem absorção do impacto, a barra estabilizadora bate na bandeja, fazendo aquele barulho horroroso que a gente está ouvindo com o carro, beleza? É só isso? Não, porque substituir a bieleta e a bucha, e nenhuma dos dois lados, nem a bucha da barra estabilizadora são genuínas, entendeu? Ou seja, aí está o problema. Agora a gente vai conferir tudo. O cliente também nos questionou a questão de embreagem, foi substituída. Aparentemente a gente não vê marca de chave nos parafusos, então a gente vai estar removendo a transmissão para verificar, porque a embreagem ela tá perdendo pressão e tá travando o câmbio em segunda marcha. Tá andando aí, joga uma segunda, vai passar para terceiro, não desengata a alavanca como se o carro não tivesse embreagem. A gente vai estar removendo isso aqui também, fazendo toda uma análise e partindo para a solução do problema, beleza? Vamos lá, está com os dois cilindros aqui de embreagem, o cilindro antigo e o que vai entrar. A diferença aqui, vamos lá, o que acontece? Pegar o cilindro velho, olha essa folga que tem. A mola de retenção que tem aqui, que faz a pressão hidráulica no atuador, ela já não tinha, certo? Um dos fatores de ter desgastado a embreagem também, porque ela só ia dar curso de embreagem aqui, ó. Tudo isso aqui ela perdia e sempre trabalhava na limitação máxima. Agora a gente pega o novo, o cilindro novo, ó, não tem, ó. A partir do momento que eu forço, já tem pressão hidráulica, ou seja, desde quando eu pisar da primeira vez, ele vai ter pressão hidráulica para pressurizar todo o sistema, trabalhando assim corretamente o sistema de embreagem. Outro detalhe também, continua aqui, Thiago. É a questão da rebeleta, que como elas são originais de fábrica, são polca 10 mm rosca lisa, rosca fina, entendeu? E nas bieletas antigas não é a mesma rosca, são rosca grossa com travante aqui na porta, entendeu? Então a gente vai estar removendo isso aqui também, fazendo toda uma análise e partindo para a solução do problema, beleza? Vamos lá, está com os dois cilindros aqui de embreagem, o cilindro antigo e o que vai entrar. A diferença aqui, vamos lá, o que acontece?
Tudo isso também faz danificar. Então aqui a gente entra com as porcas originais para ter maior durabilidade e uma qualidade melhor no serviço. Vamos lá dando sequência nessa manutenção. Vamos lá, depois de a gente ter substituído as beletas, bucha, feito embreagem, troca do hidrovácuo também, que esse carro tinha um chiado no pedal de freio. E depois dessa conclusão, tá barulho nas pinças de freio, as pinças deslizantes. Vamos dar uma volta no carro, mesma ladeira aqui, bastante ondulada, engatar só uma segunda aqui rapidinho. Vamos lá. Percebe-se que a gente só ouve agora. A gente nem ouve mais o barulho, né? Na mesma velocidade que a gente tava. A gente tá agora, só o barulho do buraco batendo mesmo. Mas nada anormal como estava antes, que barulho insuportável. Só uma lombadinha aqui. Passei até um pouco velocidade, que é pra ver se fazia o barulho. Então é um barulho bem chato, beleza? Que incomoda bastante por um detalhe bem peculiar. É isso aí. A gente vai encerrar o vídeo por aqui, tá bom? Acho que é só isso, a manutenção bem bacana. E é isso aí. Vamos juntos, vamos que vamos.